Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Humanas Ensina. Eu me chamo Graciele, sou acadêmica do curso de Ciências Humanas da Universidade Estadual de Roraima. E nós iremos continuar falando sobre a história do Brasil e hoje nós iremos trazer um tema sobre o processo político que existiu nos anos de 1820. Então vamos lá, caneta e papel na mão e vamos ao nosso tema para a discussão. Então vamos agora acompanhar o processo político nos anos de 1920. Então, esse foi condicionado por várias mudanças na estrutura socioeconômica do país, mas não pode ser reduzido a elas. Após a Primeira Guerra Mundial, a presença da classe média urbana na cena política tornou-se mais visível. De um modo geral, esse setor da sociedade tendia a apoiar figuras e movimentos que levantassem a bandeira de um liberalismo autêntico, ou seja, a defesa de um governo capaz de levar à prática as normas da Constituição e das leis do país, transformando a república oligárquica em república liberal. Isso significava que, entre outras coisas, as eleições limpas a respeito aos direitos individuais. E falava-se então da reforma social, mas a maior esperança era depositada na educação do povo, no voto secreto, na criação de uma justiça eleitoral. Um indício claro da maior participação política da população urbana foi a eleição de 1919, elaborada por Rui Barbosa, que foi candidato derrotado em 1910 e 1914, que apresentou então a eleição enfrentando Epitácio Pessoa para realizar então um protesto. Ele não tinha o apoio de qualquer máquina eleitoral e mesmo assim ele obteve cerca de 1/3 dos votos e venceu no Distrito Federal. Os ajustes e os desgastes entre as oligarquias nas sucessões presidenciais ganharam novos contornos. Um bom exemplo é a disputa pela sucessão de Epitácio Pessoa. O eixo São Paulo-Minas lançou como candidato, nos primeiros meses de 1921, o governo mineiro Arthur Bernardes. Contra essa candidatura, levantou-se o Rio Grande do Sul, liderado por Borges de Medeiros, que denunciou o arranjo político São Paulo-Minas como uma forma de garantir recursos para os esquemas de valorização do café quando o país necessitava de finanças equilibradas. Os gaúchos temiam também que se concretizasse uma revisão constitucional realizada efetivamente por Bernardes em 1926, limitando a autonomia do Estado. Uniram-se no Rio Grande do Sul, a Bahia, Pernambuco, o Estado do Rio, terceiro, quarto, quinto e sexto estados de importância eleitoral, formando então a Reação Republicana, que apresentou o nome de Nilo Peçanha. Anteriormente, Nilo Peçanha fora eleito vice-presidente da República no ano de 1906 e ocupara por alguns meses a presidência após a morte de Afonso Pena na chefia do governo. Contribuiu então decisivamente para o triunfo de Hermes da Fonseca. E sua carreira então era contraponto na esfera civil, que ascendeu de muitos militares. De origem modesta, florianista, tinha sua base política na oligarquia do estado do Rio de Janeiro, onde nasceu. A oposição tentou então realizar uma campanha americana, como se dizia na época, percorrendo boa parte do país e procurando atrair o voto urbano. A plataforma da Reação Republicana, que era inspirada diretamente pelos gaúchos, que se pronunciavam no plano financeiro contra a inflação, a favor da conversibilidade da moeda.
dos orçamentos equilibrados da política, em suma, inaugurada pela paulista Campos Salles em um momento muito difícil e mais tarde que seria então abandonada. Na campanha surgiram ataques ao imperialismo dos grandes estados e pediu-se proteção para os produtores brasileiros de exportação em geral e não apenas para o café. Nilo não se opôs à valorização cafeeira em curso, de que o estado do Rio também se beneficiava, mas atacou o tratamento especial dado ao produto. Esse era um tema de especial predileção dos gaúchos. Foi no curso da disputa eleitoral que veio à tona a insatisfação militar, a impressão corrente nos meios do exército de que a candidatura Bernardes era antimilitar, que ganhou dramaticidade com uma carta publicada no Correio da Manhã do Rio de Janeiro em outubro de 1821. Aparentemente, tratava-se de cartas, pois havia duas que eram enviadas por Bernardes ao líder político mineiro chamado Raul Soares, onde se dirigia, entre outras coisas, o seguinte: estou informando do ridículo e assintoso banquete dado por Hermes, esse sargento sem compostura, ao seu apaniguados e de todo o que se nessa erguia se passou. Espero que une toda a energia de acordo com as minhas instruções, pois esse canalha precisa de uma repreensão para andar na disciplina. A situação não admite contemporização, os quais forem vernais, que é quase a totalidade. Cumpre-os com seus bordados e garlões. A alusão do banquete dado pelo Hermes referia-se ao banquete promovido por ocasião da posse do ex-presidente da República na presidência do clube militar. Então, as cartas falsas puseram lenha na fogueira. O objetivo de seus autores era indispor ainda mais as Forças Armadas contra a candidatura de Bernardes, que já tinha sido alcançado quando pouco antes das eleições de 1º de março de 1922, dos falsários que assumiram a autoria dos escritos. A situação então continuou a se complicar em junho de 1922, época em que Bernardes já era vitorioso, mas ainda não tomara posse na presidência, o que só ocorreria no dia 15 de novembro. O clube militar lançou um protesto contra a utilização pelo governo de tropas do exército para intervir na política local de Pernambuco. Como resposta, o governo determinou a repreensão e a seguir a prisão de Hermes da Fonseca e o fechamento do clube militar. A afronta era agravada ainda mais pelo fato de ser invocada como fundamento legal para o fechamento do clube a lei em 1921 contra associações nocivas ou contrária à sociedade. Então, todos esses fatos, eles precipitaram a eclosão do movimento tenentistas, cujas raízes vão muito além deles. O movimento, então, ficou assim conhecido porque teve como suas principais figuras oficiais de nível intermediário do exército, tenentes em primeiro lugar e capitães. Por aí já podemos perceber que as revoltas militares que marcaram os anos de 1922 a 1927 não arrastaram a cúpula das Forças Armadas. Apesar de suas queixas, o alto comando militar manteve-se alheio a uma ruptura pelas armas. Há uma história no tenentismo antes e depois de 1930, os dois períodos que dividia-se por uma diferença essencial. Antes de 1930, o tenentismo foi um movimento de rebeldia contra o governo da República. Depois de 1930, os tenentes entraram no governo e procuraram lhe dar o rumo que promovesse seus objetivos. Mas antes de qualquer análise,
Lembremos os principais episódios do movimento tenentista entre 1922 e 1927. O primeiro ato de rebeldia foi a revolta da Forte da Copacabana, que ocorreu em 5 de junho de 1922. O clima de ofensas falsas ou verdadeiras ao exército e a repressão contra o clube militar levaram os jovens tenentes a se rebelar como protesto destinado a salvar a honra do exército. A revolta não se estendeu e as outras unidades, depois de lançar os primeiros tiros de canhão, os rebeldes sofreram um bombardeio em represália e ficaram cercados. No dia seguinte, centenas deles se entregaram, atendendo a um apelo do governo. Um grupo se dispôs, porém, a resistir. O forte voltou a ser bombardeado por mar e por aviões. 17 milhares com adesão ocasional de um civil. Decidiram então sair pela praia de Copacabana ao encontro das forças governamentais. Na troca de tiros, morreram 16, ficando feridos os tenentes Siqueira Campos e Eduardo Gomes. Os 18 do forte começaram a criar a legenda do tenentismo. 2 anos depois, explodiu então o chamado 5 de julho em São Paulo. Essa data ela foi escolhida para homenagear o primeiro movimento e o local pela importância do Estado. A Revolução de 1924 foi mais bem preparada, tendo como objetivo expresso derrubar o governo de Arthur Bernardes nos anos de 1920. Bernardes personificou o ódio que os tenentes tinham da oligarquia dominante, e no curso de 1923 houve uma articulação de militares em torno de Nilo Peçanha, visto como possível líder de um novo movimento rebelde. Porém, Nilo morreu no começo de 1924 e os conspiradores voltaram-se para o nome do general reformado Isidoro Dias Lopes, um oficial gaúcho que se colocara ao lado das federalistas na época de Floriano. Isidoro foi líder ostentivo da revolta. Entre os oficiais mais atuantes encontravam-se então os irmãos Tavora, que era Juarez e Joaquim, Eduardo Gomes e Estilac Leal e João Cabanas, e Miguel Costa. A presença de Miguel Costa, oficial de prestígio da Força Pública Paulista, trazia então para os rebeldes o apoio de uma parte da milícia estadual. Iniciado o movimento com a tomada de alguns quartéis, desenvolveu-se uma grande batalha pelo controle de São Paulo. Os choques foram marcados por uma grande desinformação de ambos os lados. E no dia 9 de julho, quando os revolucionários se prepararam para abandonar a cidade, chegou a eles a notícia de que a sede do governo, os Campos Elísio, estava vazia. De fato, o governo Carlos de Campos, o conselho militar, saíra da cidade, instalando-se em seus arredores. A presença dos tenentes na capital paulista durou até o dia 27. No começo, a falta de gêneros alimentícios provocou vários saques de armazém e do mercado municipal. Os tenentes estenderam-se com o prefeito e o presidente da associação comercial, tentando assegurar o abastecimento e a normalidade da vida na cidade. Era difícil, entretanto, alcançar esse último objetivo, pois o governo empregou artilharia contra os rebeldes sem maior discriminação. Militares e civis então foram atingidos e ocorreram sérios estragos materiais. Então, afinal, os revoltosos abandonaram a cidade no dia 27 de julho, deslocando-se então para o interior de São Paulo em direção a Bauru. A manobra foi facilitada pela eclosão de revoltas tenentistas em cidades do interior. Essa foi a chamada Coluna Paulista, que se fixou no oeste do Paraná,
em um lugarejo próximo à Foz do Iguaçu. Aí as tropas vinham de São Paulo, que enfrentaram os legalistas à espera de uma outra coluna proveniente do Rio Grande do Sul. Nesse estado, estourava uma revolta tenentista em outubro de 1924, no qual se destacaram o tenente João Alberto e o capitão Luiz Carlos Prestes. Ela contara com o apoio então da oposição gaúcha ao PRR, mesclando assim o tenentismo com as divergências da política estadual. Depois de vários combates, os gaúchos se deslocaram em direção ao Paraná, indo ao encontro das forças paulistas. Eles se juntaram em abril de 1925, decidindo percorrer o Brasil para propagar a ideia de revolução e levantar a população contra as oligarquias. Tinha também a esperança de chamar para si a atenção do governo, facilitando o surgimento de novas revoltas nos centros urbanos. Assim nasceu a coluna Miguel Costa Luiz Carlos Prestes, que acabou ficando conhecida como Coluna Prestes. A coluna realizou uma incrível marcha pelo interior do país, percorrendo cerca de 24 mil quilômetros até fevereiro-março de 1927, quando seus remanescentes deram o movimento por terminado e internaram na Bolívia e no Paraguai. Seus componentes nunca passaram de 1.500 pessoas, oscilando muito com a entrada e saída de participantes transitórios. A coluna evitou então entrar em choque com forças militares ponderáveis, deslocando-se rapidamente de um ponto para o outro. O apoio da população rural não passou de uma ilusão e as possibilidades de êxito militar eram praticamente nulas. Entretanto, ela teve um efeito simbólico entre os setores da produção urbana, insatisfeito com a elite dirigente. Para esses setores, havia esperanças de mudar os destinos da República, como mostrava aqueles heróis que corriam todos os riscos para salvar a nação. Antes de procurar entender o sentido do tenentismo, devemos lembrar que ele foi, sobretudo, um movimento do Exército, na Marinha, o único episódio de ressonância que envolveu quadros intermediários. Foi a revolta da Encouração de São Paulo, que foi liderada pelo tenente Ereolino Cascado, em novembro de 1924. Depois de trocar tiros com as fortalezas da Bahia, de Guanabara, o São Paulo partiu para o alta mar até chegar a Montevidéu, onde os rebelados se exilaram. A maior revolta ocorrida na Marinha durante a Primeira República teve como protagonista os marinheiros, quase todos negros e mulatos, recrutados entre as camadas mais pobres da população. Foi a chamada Revolta da Chibata, que foi iniciada em 22 de novembro de 1910. Os participantes não queriam derrubar o governo, mas acabar com os maus tratos e a violência dos castigos físicos a quem eram submetidos. Os movimentos começou quase simultaneamente em vários navios de guerra fundeados na Guanabara, com a morte surpresa de vários oficiais. Um de seus principais líderes era o marinheiro João Cândido, sob a ameaça da esquadra revoltada. O Congresso então decretou uma anistia se os revoltosos se submetessem às autoridades, estabelecendo-se um compromisso de acabar com a chibata como castigo físico constante do regime disciplinar da Marinha. Os rebelados aceitaram as condições e o movimento se encerrou, mas logo depois explodiu uma outra revolta, dessa vez o de fuzileiros navais, seguida de intensa repressão de que não escaparam João Cândido e os outros líderes da revolta da Chibata, um navio da morte. O satélite
saiu do Rio de Janeiro com destino à Amazônia, levando marinheiros revoltados, ladrões, exploradores de mulher e prostituta. Muitos morreram ou foram fuzilados. No caminho, os integrantes da revolta da Chibata foram julgados sobre alegação de envolvimentos no episódio dos fuzileiros navais. Acabaram sendo absolvidos, mas passaram 18 meses na prisão, incomunicáveis e sofrendo violências físicas. Então, o que representou o tenentismo e quais eram os seus principais objetivos? Então, para responder essas questões, nós devemos examinar o que se passava no interior do Exército e na sociedade. Nesse sentido, a primeira constatação importante é o fato de que a formação dos oficiais mudou muito desde os primeiros tempos da República. A Escola Militar da Praia Vermelha foi fechada definitivamente em 1904, quando ocorreu sua última revolta, e até 1911 o governo manteve apenas a Escola de Guerra de Porto Alegre. Nessa data criou-se no Rio de Janeiro a Escola Militar do Realengo. O ensino no Realengo era muito diverso do que existia em sua antecessora. O currículo concentrava-se em matéria de conhecimento militar, sem a diversidade da velha escola influenciada pelo positivismo. O propósito da escola não era de formar soldados cidadãos, com um pé no exército e o outro na sociedade civil e na política. Agora, tratava de formar soldados profissionais. O treinamento dos oficiais melhorou com a ida de 3 turmas à Alemanha entre 1906 e 1910. Hermes da Fonseca era um entusiasta da organização militar alemã, tendo assistido às grandes manobras militares sob o comando do chefe de Estado daquele país em 1910. Anos depois, em 1920, a renovação do exército se ampliou com a vida da missão francesa. A Alemanha perdera a guerra e era inevitável a procura de outro modelo. Apesar de sua maior profissionalização, os oficiais do exército não poderiam então deixar de ter uma concepção sobre a sociedade e sobre o sistema de poder existente. Durante a presidência de Marechal Hermes, um grupo de militares e civis formaram uma espécie de grupo de pressão em torno do presidente. Eles foram chamados então de salvacionistas, por pretenderem salvar as instituições republicanas. Então, em que consistia essa salvacionista que eles consistia? Então, tratava nada menos do que reduzir o poder das oligarquias nas áreas onde isso parecia mais fácil e onde era mais chocante as desigualdades sociais. Daí a atuação dos salvacionistas em estados do Norte e do Nordeste, Ceará, Pernambuco, Alagoas, tendo muitos laços com a política local. Não conseguia mais do que substituir as velhas oligarquias pelas novas. Os tenentes podem ser vistos como herdeiros dos salvacionistas em um contexto de agravamento de problemas no interior do exército e fora dele. Além disso, já não havia um presidente militar, mas civis encarados com muitas restrições. Uma das principais razões de queixa dos quadros intermediários do exército residia na estrutura da carreira, que dificultava a ascensão aos postos mais altos. Além disso, os tenentes tinham desprezo por personagens da cúpula militar que havia se associado aos figurões da República. Por exemplo, em seu livro A Guia do Depoimento, escrito provavelmente em 1927, o tenente Juarez Távora atacara o ministro da Guerra Setembrino de Carvalho, acusando de exercer uma espécie de militarismo de encomenda, atacando o porco, explorando caprichos e fraquezas de Arthur Bernardes. Desse modo,
Os tenentes não queriam apenas purificar a sociedade, mas também a instituição de onde provinham. Mas em que consistia a missão regeneradora? Quase não saía. Não é simples responder essa pergunta, Mas em que consistia a missão regeneradora? Mas em que consistia a missão regeneradora? Não é simples responder a pergunta, pois pela própria natureza de seu movimento, os tenentes agiram muito e falaram pouco. De qualquer forma, a restrição da fala é um indício forte de que nos anos 20 eles tinham uma proposta clara de reformulação política. No fundo, pretendiam dotar o país de um poder centralizado, com o objetivo de educar o povo e seguir uma política vagamente nacionalista. Tratava-se de reconstruir o Estado para construir a nação. O grande mal das oligarquias, pensavam eles, que consistia na fragmentação do Brasil, na sua transformação em 20 feudos, cujos senhores são escolhidos pela política dominante. Embora não chegasse nessa época a formular um programa antiliberal, os tenentes não acreditavam que o liberalismo autêntico fosse o caminho para a recuperação do país. Fazia então restrições às eleições diretas, ao sufrágio universal, insinuando a crença em uma via autoritária para a reforma do Estado e da sociedade. É muito comum ouvir-se a afirmação de que os tenentes foram os representantes da classe média urbana. Ela é explicável pela aparente analogia entre os setores intermediários da sociedade e do exército e pela inegável prestígio de tenentismo na população urbana até o fim da década de 1920. Entretanto, considerar o tenentismo um movimento representativo de classe seria então uma simplificação de sua natureza. Do ponto de vista da origem social, os tenentes provinham, em uma maioria, de famílias militares ou de ramos empobrecidos, de família de elites do Nordeste. Muito poucos foram recrutados entre a população urbana do Rio ou de São Paulo. Acima de tudo, devemos lembrar que os tenentes eram tenentes, ou seja, integrantes do exército, que sua visão de mundo formou-se sobretudo por uma socialização no interior das Forças Armadas. Essa visão era específica deles, assim como as queixas contra a instituição de que faziam parte. Descontados alguns apoios, os tenentes acabaram enfrentando o governo praticamente sozinho, que não conseguiram arrastar o exército atrás de si, nenhum setor ponderável da elite civil até 1930, que mostrou-se disposto a jogar uma cartada tão radical não por seu conteúdo, mas por seu método, a confrontação armada. As elites civil. Deixemos por ora os tenentes no exílio ou na clandestinidade e acompanhemos então os acontecimentos que tiveram como centro as elites civis de vários estados e a emergente classe média urbana. O mineiro Arthur Bernardes, em 1922 a 1926, governou em meio a uma situação difícil, recorrendo-se a seguidas decretações do estado de sítio, extremamente impopular nas áreas urbanas, especialmente no Rio de Janeiro. Lançou-se uma dura repreensão para o padrão da época. A insatisfação popular tinha raízes em um quadro financeiro complicado. As emissões maciças de moeda, feita por Epitácio Pessoa entre 1921 e 1923, para realizar a terceira valorização do café, foram responsáveis pela desvalorização do câmbio e pela inflação. No governo de Bernardes, ocorreu um fato importante no plano da política do café. Entre as preocupações centrais do presidente estavam os pagamentos da dívida externa, que se elevaria com a retomada do pagamento não só dos juros, como do
principal a partir de 1927. Uma missão financeira inglesa, ela foi chefiada por Lord Montagu, que esteve no Brasil em fim de 1924 e fez um exame da situação do país. Em seu relatório, a Presidência da República apontou então os sérios riscos decorrentes das operações valorizadoras e das emissões de papel moeda. Obviamente, os credores internacionais receavam que o Brasil não pudesse cumprir seu compromisso. Nesse contexto, o governo federal mostrava pouca disposição em arcar com a defesa do café, ao mesmo tempo as críticas do setor cafeeiro contra uma situação de abandono que crescia. A saída foi transferir a defesa do café da União para o estado de São Paulo. Uma lei estadual de dezembro de 1924 criou o Instituto Paulista de Defesa Permanente do Café, que passou depois a denominar-se Instituto do Café do Estado de São Paulo. Embora a defesa permanecesse constante das medidas aprovadas no período de Epitácio, foi só com a passagem do esquema de proteção da União para São Paulo que ela se tornou realidade. A defesa permanente mudava então a orientação da política do café. Daí para frente, o governo não se dispunha a abrir o guarda-chuva para o setor cafeeiro apenas nos movimentos de crise. O guarda-chuva deveria então ficar permanentemente aberto e o governo paulista assumiu a atribuição de regular a entrada do café no Porto de Santos e efetuar compras da mercadoria quando julgasse necessário. Aparentemente, a ação do Estado acabaria para sempre, ou pelo menos suavizaria as crises do café. A sucessão Bernardes foi tranquila. A rotação entre São Paulo e Minas se cumpriu com a eleição de Washington Luiz, que embora Washington fosse um paulista de Macaé, por ter nascido naquela cidade fluminense, o grande sonho do nosso presidente consistia na estabilização da moeda, pretendendo como objetivo final a conversibilidade de todo o papel moeda em circulação. Ou seja, no futuro, a moeda nacional teria um valor correspondente às reservas de ouro detidas pelo país, sendo, pois, conversível daquele metal ou em moeda estrangeira forte. A moeda deixaria de ser fiduciária, isso é, baseada na confiança para corresponder a um valor real. E na década de 1920, a evolução política no Rio Grande do Sul e de São Paulo teve sentidos opostos. Enquanto no Rio Grande do Sul a elite tendeu a aproximação depois de um grande confronto armado, em São Paulo deu-se a ruptura do monopólio partidário detido pelo PRP. A derrota dos federalistas no período floriano não representou o fim das oposições no Rio Grande do Sul. O PRR dominava o estado, mas os opositores continuavam a agir legal e ilegalmente. Por vários anos eles não se entenderam. De um lado estavam os antigos federalistas, de outros os dissidentes republicanos desgostosos com as medidas tomadas pelos chefes do PRR e as feridas abertas pela Guerra Civil que demoraram a cicatrizar. Afinal, em 1922, os dois grupos se uniram, formando então a Aliança Libertadora, com o propósito de impedir mais uma reeleição de Borges de Medeiros ao governo do Estado. A aliança iria se converter no Partido Libertador e em 1928 o candidato da oposição, que era Assis Brasil, velha figura liberal, cunhado de Júlio de Castilhos, conhecido por seu talento oratório desde os tempos em que frequentava os bancos da Faculdade de Direito de São Paulo. A derrota da Aliança Libertadora e as acusações de fraude eleitoral levaram a uma nova guerra civil em janeiro de 1923. Após 11 meses de confronto, o ministro da Guerra, Setembrino de Carvalho, enviado ao Rio Grande do Sul como mediador pelo presidente Bernardes, conseguiu pôr fim à luta e Borges se manteve no cargo, mas seu poder foi limitado. E até 1927, apesar do Acordo de Pedras Altas, dezembro de 1923, ocorreram então choques no Rio Grande do Sul.
Naquele ano de 1927, elegeu-se governador do estado um ex-ministro da Fazenda de Washington Luiz, Getúlio Vargas. Getúlio então incentivou um acordo entre o PRR e os libertadores. Esse entendimento então teria repercussão na presença gaúcha no plano federal. Ela se reforçava bastante com os acontecimentos de 1920 a 1930 que iriam demonstrar. E em São Paulo, a diferenciação da sociedade entre os outros fatores tornou-se inviável abrigar o PRP todos os interesses. Muito deles pessoais e com concepções políticas. As dissidências no partido não eram novidade, mas seu imperto foi reduzido até os anos 20, de 1920, né? Os dissidentes acabaram por retomar o PRP ou desistiram da política. E em 1926, após a aparição de movimentos e pequenos partidos, como a Liga Nacionalista e o Partido da Mocidade, surgiu o Partido Democrático, PD. Com um programa liberal, seu objetivo central era a reforma política por meio do voto secreto e obrigatório, e a representação das minorias, independência dos três poderes, o legislativo, o judiciário e o executivo. As atribuições do judiciário da fiscalização eleitoral. E em 1930, pelo menos os quadros dirigentes do PD, em sua maioria constituíram-se de profissionais liberais de prestígio e jovens filhos de fazendeiros de café. Entre eles encontravam-se professores da Faculdade de Direito, como Valdemar Ferreira e Francisco Morato, o advogado criminalista. E para presidir o partido foi escolhido o respeitado conselheiro Antônio Prado, representante da grande burguesia paulista e velho adversário do PRPismo. O PD então atraiu alguns imigrantes, mas a linha de seu jornal, o Diário Nacional, indica que suas bases estavam na classe média dos quatrocentões. Os imigrantes enriquecidos foram alvo de violentas críticas, em especial os plutocratas da indústria. O conde Francisco Matasso figurava em primeiro lugar como alvo dessas investidas. O PD se diferenciava do PRP pelo seu liberalismo, que o partido no poder repudiara na prática, e pela maior juventude relativa de seus integrantes. Ele despertou entusiasmo em uma parcela ponderável da classe média que não era contemplada pelos favores do perepismo e aspirava a ampliar oportunidades na sociedade e na administração pública. Em fim de 1926, o PD reuniu 50 mil nomes em lista de apoio publicados nos jornais. Apesar das fraudes, elegeu 3 deputados federais na eleição de fevereiro de 1927, um êxito que não se repete na eleição estadual de 1928. Nessa ocasião, foram então eleitos 2 deputados, um resultado além da expectativa do partido. Seria engano pensar que o PD se definiu como um partido moderno que controlava as grandes cidades, enquanto o arcaico PRP controlava o campo. Os democráticos também tinham redutos na área rural, onde se utilizavam das mesmas práticas coronalistas de seus adversários. Os métodos do clientismo e o recurso à fraude eram comuns também na capital do estado. O PRP tirava ampla vantagem desses instrumentos e, por volta de 1929, o PD não só perdeu as eleições para prefeito de São Paulo, como não conseguiu eleger um único vereador. No plano da política nacional, a divisão partidária contribuiu então para tomar a problemática e a presença paulista em uma evolução oposta ao Rio Grande do Sul. A maioria no Congresso garantiria então a aprovação do plano. Seja como for, a atitude de Washington Luiz empurrou mineiros e gaúchos para um acordo, reproduzindo até certo ponto o alinhamento de forças da campanha de 1909 a 1910. A articulação de uma candidatura de oposição partiu então do governador de Minas, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, para lançar o Rio Grande
em uma contenda que representaria uma ruptura na acomodação com o governo federal e a perda das vantagens que isso significava. Era preciso então oferecer aos gaúchos a própria presidência. E em meados dos anos de 1929, após várias conversações, as oposições lançaram as candidaturas de Getúlio Vargas à presidência e de João Pessoa à vice-presidência. João Pessoa era sobrinho de Epitácio Pessoa, o governador da Paraíba. Formaram então ao mesmo tempo a Aliança Liberal, em nome da qual seria feita a campanha. Getúlio recebeu então apoio do Democrático de São Paulo, enquanto em Minas uma cisão do PRM apoiou Júlio Prestes. O programa da Aliança Liberal refletia as aspirações das classes dominantes regionais não associadas ao núcleo cafeeiro e tinha por objetivo sensibilizar a classe média. Defendia a necessidade de incentivar a produção nacional em geral e não apenas o café, que combatia os esquemas de valorização do produto em nome da ortodoxia financeira e por isso mesmo não discordava nesse ponto da política de Washington Luiz, que propunha algumas medidas de proteção aos trabalhadores, como a extensão do direito à aposentadoria e a setores ainda não beneficiados por ela, e a regulamentação do trabalho do menor e das mulheres e a aplicação da lei de férias. Em evidente resposta ao presidente Washington Luiz, que afirmava ser uma questão social no Brasil, uma questão de polícia, a plataforma da oposição, que dizia que não se poderia negar sua existência como um dos problemas que teria de ser encarados com seriedade pelos poderes públicos. Sua insistência maior concentrava-se na defesa das liberdades individuais, da anistia com que se acenava para os tenentes e da reforma política para assegurar a chamada verdade eleitoral. Então, pessoal, esse foi nossa videoaula. Nos próximos vídeos nós iremos estar continuando falando sobre a história do Brasil e espero você nos próximos vídeos. E até lá!